Olá, estamos todos bem. Muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, reunidos para falar do Evangelho. Cumprimentando a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade, a diretoria espiritual dessa casa tão querida, o Centro Espírita Frei Anselmo. E desde já convidando todos a participarem das redes sociais, do Facebook, do Instagram, enfim, participar de todas as mídias da nossa querida casa Frei Anselmo. E hoje, dando continuidade ao livro Espíritos, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel. É com muita alegria que nós damos continuidade na leitura, estudo e reflexões sobre esses temas tão importantes. E hoje, nosso tema de hoje é o capítulo 21, que tem como título Obterás. E ele é reunião pública do dia 23 de março de 1959, e as reflexões são acerca da questão número 660 do livro dos Espíritos. E ele diz assim: Não ouvides, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos conforme a nossa conduta na petição. Sedento, se buscas água no poço, vasculhando-lhe o fundo, recolherás tão somente nauseante caldo do lodo. Faminto, se atiras lamas ao vaso que te alimenta, engolirá substância corrupta. Cansado, se procuras comunicando-lhe fogo à estrutura, deitar-te-ás numa enxerga de cinza. Doente, se injurias a medicação que te aconselha, alterando-lhes as dores, prejudicarás o próprio organismo. Isso acontece porque a fonte encravada no solo é constrangida a guardar os detritos que lhe poluem o seio. O prato é forçado a reter os resíduos que se lhe empunham à face. O colchão é impedido a desintegrar-se ao calor do incêndio, e o remédio aplicado com desrespeito pode exercer ação contrária a seus fins. Ocorre o mesmo em plena analogia de circunstâncias na esfera ilimitada do espírito. Desesperado ou infeliz, desanimado ou descrente, não te valhas do irmão que te socorres, tentando convertê-lo em cobaia para teus caprichos, porque toda alma é um espelho para outra alma, e teremos nós outros o reflexo. Sombra projetada significa sombra de volta. Negação cultivada pressagia a colheita da negação. Se aspiras desembaraçar-se das trevas, não desajuste a tomada. Humilde, capaz de trazer-te a força da usina. Oferece-lhe meios simples para o trabalho, certos que a luz se fará correta na lâmpada. Clareia os que te clareiam, auxilia os que te auxiliam. Estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Indaga, edificando para que a inércia não te confunda. Fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Compreendamos a luta do próximo, a fim de que o próximo nos entenda igualmente a luta. Lembra-te, pois, da eficácia da pressa, fazendo o melhor, para que o melhor se te faça, sem te esquecer jamais de que toda rogativa alcança a resposta segundo
justo merecimento. É um belo texto, profundo, que nos conduz a reflexões importantíssimas para a nossa vida, para a nossa transformação moral. E ele logo ali, na primeira frase, quando ele diz, né, o título do capítulo, obterás, já nos abre aí um vasto, né, vastas possibilidades para todos nós. Mas ele diz assim, obterás o que pedes, né? Aí ele diz, não ouvides, né? Não duvide de que a vida não responde aos requerimentos, conforme a nossa conduta na petição. Isto é, a nossa conduta no momento de pedir algo para o alto é muito importante, porque muitas vezes pedimos e é, até a nossa postura, né? A nossa consciência da nossa condição de ainda espíritos imperfeitos, de ainda estarmos nesse estágio ainda nesse estágio, na terra de provação e expiação. Então todos estamos passando de alguma forma por alguma prova. Isso é muito importante, essa consciência da condição a qual nos encontramos. Então, no momento de pedir, é necessário essa consciência do nosso estágio. E também de o que vamos pedir está dentro das nossas possibilidades. Nem sempre vamos obter aquilo que pedimos e precisamos estar preparados para que as coisas não ocorram da forma que nós pensemos e nem no tempo que nós esperamos que as coisas aconteçam. Então o cristão, o espírita e o cristão são a mesma coisa, precisam estar conscientes dessa possibilidade. Mas ele continua dizendo assim, sedento, né, se estivermos sedento, se busca água do poço, vasculhando-lhe o fundo, recolherás tão somente nauseoso caldo do lodo. Né? Faminto, se atiras lamas ao vaso que te alimenta, engolirás substâncias corruptas. Então aí ele já coloca algumas situações que pode ocorrer na nossa busca. O quanto precisamos estar consciente daquilo que vamos buscar. Né? E ele continua dizendo assim, se estivermos cansados, se procurarmos o leito, comunicando-lhe fogo à estrutura, deitarás, né, numa enxerga de cinzas. Ele diz, doentes, se injurias a medicação que te recomenda, alterando-lhe as dores, prejudicarás o próprio organismo. Então, o que ele nos diz aí nesses 3 parágrafos? Né? De que aquilo que nós colocamos no início, a nossa conduta no momento de buscar esse auxílio, essa ajuda, vai ser fundamental. A nossa postura mental, a nossa postura de consciência, a nossa tomada de consciência, né, da nossa condição espiritual, vai ser absolutamente fundamental nesse momento da forma de nós, né, pedirmos esse auxílio para o alto. Não é nem uma questão de merecimento, mas é uma questão, como já disse, de consciência da nossa condição espiritual, da nossa condição moral, e quanto de nós temos realmente uma real consciência dessa condição. É comum, é normal as pessoas acharem que são corretas em tudo. É muito difícil, em face do orgulho que ainda predomina na humanidade, é muito difícil essa consciência da nossa ainda imperfeição, do quanto ainda temos que caminhar. Né? Mas a Emmanuel continua ainda, quando ele coloca aqui, ele coloca assim, né? Isso acontece porque a fonte encravada no solo é constrangida a guardar detritos com que lhe poluem o seio. Né? O prato é forçado a reter os resíduos que lhe impunham a face. O colchão é impedido de desintegrar-se ao calor do incêndio. E o remédio aplicado com desrespeito
pode exercer ação contrária a seus fins. Então, nós somos responsáveis pela atmosfera espiritual que criamos ao nosso derredor. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pelas construções mentais, da qual, pelas projeções que fazemos no nosso entorno. Isso é muito importante. Então, vamos fazer, muitas vezes nós conduzimos a vida de tal forma, as coisas vão acontecendo, as questões, as situações vão se materializando ao nosso redor e nós não conseguimos sair daquela situação. Nós, muitas vezes, muitas e inúmeras situações, nos afastamos do Evangelho, nos afastamos das orientações que estão ali muito claras no Evangelho. E começamos a delinear, a percorrer caminhos que com certeza vão nos afastar dos nossos objetivos, vão nos abaixar, vão nos afastar da nossa missão, do nosso compromisso, principalmente com a nossa evolução, porque muitas vezes nós fazemos as coisas e achamos que estamos fazendo para Deus. Não, nós fazemos para nós mesmos. As nossas construções vão trazer para nós benefício ou malefício. Vai da nossa consciência. E então o que Emmanuel deixa muito claro aqui é que muitas vezes pedimos, mas a coisa já chegou num ponto que fica muito difícil para obter aquilo que nós desejamos. Deus é misericordioso, a espiritualidade está sempre a postos para nos auxiliar, mas é importante nós fazermos o nosso papel, é importante nós prepararmos o terreno, é importante semearmos o bem no nosso entorno. Isso é fundamental para que consigamos alcançar os nossos objetivos de toda face, de toda espécie, porque a evolução, quando falamos de evolução espiritual, ela está amarrada com todos os acontecimentos, com todos os momentos das nossas vidas. Tudo está coligado, isso é importante. Seja o nosso trabalho material, seja o nosso convívio na família, seja o nosso convívio na nossa comunidade, o nosso convívio no mundo, as situações que surgem nas nossas vidas, desde que saímos de casa, que pegamos o ônibus, vamos no banco, vamos na farmácia, onde quer que estejamos, nós estamos passando ali por situações estas que nos proporcionam oportunidade de praticar o bem, de praticar o Evangelho. Isso é muito importante. Mas voltando aqui ao texto, ele diz assim, né? Que ocorre o mesmo em plena analogia de circunstâncias na esfera ilimitada do espírito. Né? Então ele deixa claro aqui que, conforme os exemplos que ele deu aí do colchão, da água, do remédio, essas situações, conforme também colocamos, ela ocorre nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Então, é a lei de causa e efeito. Inevitavelmente, no decorrer das nossas vidas, se nós de alguma forma, mesmo que sutilmente, nós infringirmos as leis divinas, inevitavelmente nós vamos sofrer o efeito daquela nossa atitude, daquela nossa conduta, daquele nosso comportamento. Não, a lei humana ela pode falhar, a lei civil, mas a lei de Deus ela é infalível. Se de alguma forma nós infringirmos as leis divinas, as leis eternas, inevitavelmente nós vamos passar por situações que são provas, que são resgates necessários para a nossa lapidação, para a nossa transformação. É inevitável isso. E ele continua dizendo assim: despreparado ou infeliz, desanimado ou descrente, não te valhas do irmão que te socorre, tentando convertê-lo em cobaia de seus caprichos, porque toda alma é um espelho para outra alma. Termos nos outros reflexo de nós mesmos. Olha que importante a colocação que Emmanuel nos traz aí. Olha que profundo, né? Quando ele nos coloca dessa forma, né? O quanto, porque
Sempre que estamos vivendo por situações adversas, situações desafiadoras, os nossos protetores espirituais, eles estão sempre a postos, eles estão sempre prontos para nos auxiliar. Obviamente que eles não vão resolver todas as situações para nós, eles vão nos dar o suporte, eles vão nos dar orientação, eles vão nos trazer a inspiração, mas nós temos o livre-arbítrio para tomar decisões, e essas decisões nós vamos tomar em função do estágio evolutivo ao qual nos encontramos, do quanto estivermos com as nossas mentes e corações abertos às sugestões que vêm do alto. Então, Emmanuel deixa muito claro aqui, né, que nós não devemos, muitas vezes, vamos ficar totalmente dependendo daquele médico que vai nos aplicar um passe, daquele expositor que vai nos trazer uma orientação por intermédio da palestra, enfim, qualquer que seja, da nossa mãe, do nosso professor, são inúmeros aqueles que se apresentam, que aparecem, sempre que estamos vivendo situações difíceis, inevitavelmente vão surgir emissários, enviados, os anjos que vão nos ajudar, que vão nos trazer uma palavra, vão nos trazer uma orientação, vão nos ajudar a encontrar o caminho. Mas não obteremos sucesso se nós depositarmos a responsabilidade toda nas costas desse nosso irmão. É necessário termos a consciência daquilo que precisamos fazer, daquilo que está ao nosso alcance, daquilo que é responsabilidade nossa, não do outro. O outro vai vir, vai nos, de alguma forma, nos ajudar, vai nos trazer uma luz, nos ajudar, nos mostrar alguns caminhos, mas a responsabilidade é sempre nossa, pela tomada de decisão. Nós temos, como já dissemos, o livre-arbítrio. Muito bem. E continuando, ele diz assim: a sombra projetada significa sombra de volta. Negação cultivada pressagia a colheita da negação. Então ele deixa muito claro aí que aquilo é a lei do retorno, né? Tudo que fizermos, de alguma forma, vai voltar para nós. Então, se nós plantarmos, né? Como ele diz aqui, a negação, né? Isso é muito comum, a palavra muito usada hoje, né? Do negacionismo, do negar. Então, precisamos, as nossas decisões, elas precisam estar embasadas, fundamentadas em bases sólidas. Não podemos tomar decisões aleatoriamente ou embasadas em orientações, né? Oriundas de fontes ou de pessoas que não sejam de alguma forma fidedignas. Nós precisamos sempre buscar, nós que nos denominamos cristãos, espíritas cristãos, precisamos, nossas decisões precisam estar sempre embasadas, fundamentadas no Evangelho de Jesus, na codificação kardeciana, embasada sempre nas fontes fidedignas que são o Evangelho de Jesus, que é a codificação espírita, que são os mentores espirituais, os que encontramos aí na figura de Emmanuel, de André Luiz, de Batuíra, da irmã Sheila, Ivone Pereira, enfim, Chico Xavier. São inúmeros personagens que são comprovadamente emissários de Jesus aqui na Terra, que têm a missão, que têm o objetivo de nos trazer as orientações. Não é isso? Então, é necessário de que toda a orientação que a espiritualidade nos traz, que precisamos, antes de qualquer que seja a situação, buscarmos, por intermédio do pensamento, por intermédio da prece, a orientação do alto, para que tomemos as decisões muito bem fundamentadas, muito bem embasadas, e não corramos dessa forma o risco de tomar decisões que, de alguma forma, vão nos levar a tomar atitudes que podem infringir as leis divinas, as leis do alto. Não podemos ir por esse caminho. Precisamos do auxílio do alto. Mas ele continua dizendo assim: se aspiras a desembaraçar-te das trevas, não desajuste a tomada humilde,
capaz de trazer-te a força da usina. Né? Muito bem. Oferece-lhe os meios mais simples para o trabalho certo, e a luz para a correta na lâmpada. Né? Então, que ele nos comenta. Olha que lindo que ele coloca aqui. Se aspiras a desembaraçar-te das trevas, não desajuste a tomada humilde, capaz de trazer-lhe a força da usina. Que usina? A usina do bem, a usina do amor, a fonte inesgotável do amor que emana de Jesus, que emana do alto. Essa é a fonte de que Emmanuel nos coloca aqui, né? E se ele coloca aqui, ó, se aspira a desembaraçar-te das trevas, isto é, muitas vezes, né, aqueles irmãos nossos ainda não evangelizados, né, que nós denominamos aí obsessores, espíritos do mal, mas que são irmãos nossos que merecem a nossa misericórdia, merecem o nosso perdão, mas acima de tudo, precisam da nossa orientação. E a primeira lição que nós damos para esses irmãos é quando nós tomamos a decisão de seguir o Evangelho, de trazer o Evangelho. Quando nós tomamos essas decisões, com certeza esses irmãos, eles também vão ter que tomar uma decisão. Né? Se vão continuar tentando nos tirar do caminho que nos leva a Jesus, não é isso? Ou se vão seguir outro caminho, ou que vão procurar uma sintonia com aqueles que pretendem ainda continuar afastados do Evangelho, ou se vão aceitar o convite quando chegar numa casa, né, como essa nossa casa espírita. Então eles vão ter que definir. Então, se aspiras a desembaraçar-te das trevas, né? Então nós precisamos nos aproximar da usina de amor, como já disse, inesgotável, que emana das entidades amorosas, dos trabalhadores do alto. Então a Emmanuel continua, né, nos trazendo, né, dizendo assim: clareia para que te clareie, auxilia para que te auxilie. Olha que lindo isso, gente. É o mundo, é a dinâmica do mundo, é a dinâmica que vivenciamos no nosso dia a dia. O tempo todo nós precisamos de luz, e é o que nós estamos buscando aqui nesse Evangelho, é o que estamos buscando aqui nesse momento de reflexões, estamos buscando luz. Como isso é importante, tá? Muito bem, mas ele continua dizendo assim: auxilia para que te auxiliem. Jesus é muito claro quando ele disse que nós devemos, né, amar ao próximo, mas também amar a si mesmo. Né? E amar ao próximo é ajudar ao próximo. Amar ao próximo é uma sequência de atitudes, de comportamento, de conduta que beneficiam o próximo, mas que inevitavelmente acabam beneficiando a nós mesmos. Isso é um fato. Muito bem. Mas aí ele continua dizendo assim: estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Então é uma das premissas básicas do Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos e instruir-vos. Então a instrução, a leitura, o estudo, né? A participação em seminários, palestras, são fundamentais para a evolução do espírito humano. Inevitáveis, né? E ele diz ainda, né? Ele continua dizendo: indaga, edificando, para que a inércia não te confunda. Então o tempo todo a espiritualidade nos convida a sair, como Emmanuel nos diz aí, da inércia, sair do comodismo e caminharmos em frente, rumo a Jesus, rumo para o alto. É praticando bem, é estudando, vivenciando o Evangelho, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Então não é só estudando, a leitura, participar dos cursos é extremamente importante, fundamental, mas vivenciar no nosso dia a dia o Evangelho, aí sim nós vamos obter
né? A evolução, a melhora, o avanço, o progresso necessário que necessitamos para caminharmos em frente na nossa jornada evolutiva. E ele diz assim: fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Então eu trabalho no bem, é estar o tempo todo vigilante para que realmente a nossa conduta, o nosso comportamento sejam direcionados para o bem. Isso é fundamental. Né? Ele diz ainda: compreendamos a luta do próximo, a fim de que o próximo nos entenda igualmente a luta. Olha que lindo, que maravilhoso essa frase de Emmanuel, porque estamos todos nesse mundo ainda de provas e expiações, estamos todos buscando a nossa transformação moral para que possamos participar de um mundo de regeneração. Então isso é importantíssimo. Né? Então precisamos olhar para o outro e entender que ele também está buscando, que ele também está, da sua forma, dentro do seu entendimento, também está buscando a sua transformação. Cada um no estágio evolutivo em que se encontra. Então precisamos respeitar o estágio evolutivo que o outro se encontra, que pode estar num grau, num nível um pouquinho acima do meu, ou pode ser que não tenha alcançado o nível que eu já consegui alcançar. Então a nossa responsabilidade é estender as mãos para aquele que ainda não nos alcançou, mas também esticar as mãos e buscar ajuda daquele que já está um pouquinho mais à frente. É esse o exercício, é essa dinâmica do Evangelho, é essa dinâmica do amor, essa dinâmica da prática do bem. Muito bem. E Emmanuel, né, ele finaliza dizendo assim: lembra-te, pois, da eficácia da pressa e ora, fazendo o melhor, para que o melhor se te faça, sem te esquecer jamais de que toda rogativa alcança a resposta segundo o nosso justo merecimento. Olha que importante, né? A primeira coisa que ele coloca aí é da eficácia da prece. O quanto é importante a prece em todo esse processo. Como é importante, né? A prática, a eficácia da prece. Orai e vigiai constantemente. Aí, com certeza, nós vamos obter, né? Como ele diz aqui, né? Que o nosso justo merecimento, né? E esse merecimento, ele vai vir por intermédio da prática da prece constante, em todos os momentos, nos momentos felizes, né? Porque a prece tem esse objetivo de pedir, de agradecer, é isso? Nós precisamos sempre, nunca esquecer de agradecer, porque muitas vezes nós pensamos, lembramos só de pedir. Não, nós precisamos também agradecer, e assim nós vamos obter, né, o que nós desejamos, né? Que é a nossa paz interior, que é a assistência constante e contínua dos nossos irmãos espirituais. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus faça presente em nossas vidas, iluminando o nosso lar, iluminando nosso ambiente de trabalho, nos acompanhando na nossa jornada diária, no carro, no trânsito, onde quer que estejamos, que possamos receber assistência dos amigos espirituais, que possamos abrir cada vez mais as nossas mentes e corações para realmente, como diz o capítulo de hoje, obter as bênçãos, as graças do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.